não aquele que não foi circuncidado. Andréas, um antigo comentarista grego, ele sugere que os cães não são somente os desavergonhados ou incrédulos, mas também os cristãos que depois do batismo voltam ao seu vômito. Lembram dessa passagem aí que Jesus fala? Que o cão voltou para o próprio vômito, foi lá comer o próprio vômito. Então, o cão pode representar aí o quê? Simplesmente tudo que é desagradável e impuro. Mas uma outra possibilidade aqui é em Deuteronômio 23:18. Eu vou ler. Não tragam ao santuário do Senhor, do seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto. Pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Sério isso, não é? Não traga ao santuário do Senhor, do seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. A questão de cães aí, ou prostituta, algumas traduções aí traz rameiras, né? A primeira parte ela é claríssima. Não pode oferecer-se a Deus dinheiro que se tem obtido mediante a prostituição. A segunda parte é um pouquinho mais ambígua, tá? Na antiguidade, não somente havia prostitutas sagradas nos templos, mas também homens que praticavam a prostituição. Em geral, eles eram chamados de cães. Então, as duas partes da lei deuteronômica se referem ao quê? Se referem à prostituição. Então, um cão pode ser um homem que pratica relações homossexuais por dinheiro. Também ficam fora todos os que falam, né, ou agem de maneira falsa. Aqui é com as palavras do salmista que diz assim, ó, Salmo 101:7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude ou engano. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Bom, então é assim, ó, um trapaceiro mentiroso não pode falar com o Deus da verdade. A gente tem que entender uma coisa aqui. A gente tem visto aí muita gente se aproveitando do evangelho através de mentiras, de engano, se utilizando aí do altar para enganar o povo, né? Muitos, infelizmente, têm feito isso daí. E essa impressão de que eles são prósperos, gente, é só impressão. Porque isso será cobrado no final. Isso será cobrado e será cobrado de uma maneira muito grande, muito séria. Porque eles estão mexendo com o povo de Deus, com pessoas, com almas, com vidas. E o risco que eles estão correndo e levando pessoas a correrem é muito grande. É por isso que eu sempre falo para os irmãos, leia a Bíblia, leia. Você não precisa ser um bacharel em teologia, mas você precisa ser um teólogo. O teólogo não é só porque estuda numa escola, não. É aquele que lê dentro de casa, está lendo, meditando nas escrituras, procurando extrair o melhor dela. Sabe, querido, por mais que a gente tenha aí problemas de tradução, mas não tem como mexer na essência. Isso Deus não permitiu. Porque há muitos erros de tradução que foram erros cometidos sem querer. E existem muitas coisas que foram acrescentadas para desviar nossa atenção. Mas até aí tudo bem. Nem aquilo que foi para desviar a gente de uma coisa mais real, nem isso tira a essência de Deus, tira a essência do nosso Criador. Tá certo? O que a gente precisa é conhecer a Deus e ao Messias que ele enviou, que viveu entre nós, que morreu, que foi um sacrifício vivo, santo e agradável. Pode falar, pastor. Sr. Luiz, sobre a mentira, né? O senhor falou aí, é muito sério isso, porque aqui também no João 8,44,
Olha o que fala, pastor, sobre isso. É uma passagem bastante conhecida. Olha o 43 fala assim, ó. Pois que não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Agora o 44. Vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira é uma coisa muito séria, né? É terrível, né? Terrível. E isso se tratando de nós que nos chamamos cristãos aí, se torna pior ainda, né? A gente diz que é cristão e se torna um inimigo de Deus. A gente se torna... Tem pessoas no nosso meio que falam assim, uma mentirinha não tem problema. Tem sim, porque não há mentirinha nem mentirona. Mentira é ponto, né, pastor? Mentira é mentira. Não se agir na verdade, porque a verdade ela vai prevalecer. Sim. Aqui mesmo João fala, pois sereis a verdade vos libertará. Ou seja, ou a gente é liberto ou não é liberto, né, pastor? Com certeza. Né? Tudo na vida da gente, principalmente a tal conversão, ele é um processo, né? O nosso dia a dia. A gente vai se arrependendo, deixando coisinhas que desagradam a Deus. É o dia a dia, né? Então, aquela história. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo, né? Mas tudo isso depende da nossa aceitação e de estarmos firmes diante da sua presença, né? O que o pastor leu aí é que não pode ouvir a sua palavra porque não quer ouvir, né? Não quer. Então, já desde o tempo lá dos apóstolos, que começou a entrar pessoas mentindo, né? Tentando trazer um outro evangelho que não tem nada a ver com Deus. Tá certo? Nada, 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 nada. Então entra Marcion, entrou alguns judaizantes, homens que desvirtuaram. Claro que não são todos, porque Paulo era judeu, João era judeu, Pedro era judeu. Nós estamos falando daqueles que entraram para transtornar o evangelho. Os caras, em vez de aceitar a salvação em Cristo através da graça, independente da lei, eles estavam afirmando que a lei não salva ninguém. A lei ela só aponta o nosso erro. Passei farol fechado, multa. Matei, prisão. É o que a lei diz. A lei só vai apontar o nosso erro. Aí nós olhamos para o alvo que é Cristo, nos escondemos atrás dele e seguimos o passo dele, para procurar viver o melhor possível aqui, né? Da melhor maneira possível aqui. Às vezes, eu sei que é difícil, às vezes eu olho para as pessoas assim, eu disse para um amigo, eu fui pregar no local e eu disse assim, estava meu amigo, eu falei, eu sei o quanto foi difícil para ele me aturar, mas tudo que eu falei para ele era para a salvação dele. Tudo. Eu falei, tinha dia de eu chegar, que eu chegava que ele fazia assim, ai meu Deus, lá vem ele. Mas eu ainda, até hoje, de quase 20 anos, eu ainda sou o cara que ele procura. Porque ele sabe que eu sempre vou falar a verdade para ele, esteja ele certo ou errado. Tá? Eu sento com ele, a gente conversa, é isso, isso e isso, ponto. Não, tu tá errado, ou é tudo ou é nada. Não tem meio termo aqui. Então foi dito, o diabo é o quê? O pai da mentira. Ele ama mentir. Né? Ele ama isso, ele ama, ele tem prazer nisso. E claro, que Jesus falou, como sempre Jesus está certo. Vós tendes, para o mentiroso que ele fala, vós tendes por pais o diabo. Nascei, ele não disse lá para Judas, um de vós é um diabo, um de vós é um adversário, é um inimigo. E quantos inimigos declarados no nosso meio, irmão? Quantos? Na internet você só vê crente acusando crente, crente falando de crente. Tudo bem, lá o pessoal está fazendo umas coisas absurdas, mas a gente não foi chamado por Deus para entrar na internet para falar mal de A, B ou C. Principalmente que quem está falando, será que tem a vida tão perfeita assim? Se tem, será que estaria expondo as pessoas assim? Pastor, será que não seria um canal também
de a gente se desviar da verdade, porque muitas das vezes a gente deixa o foco, que é Jesus, e olha para o lado. Porque está acontecendo muita coisa na internet que é horrível. Se a gente for analisar o que está acontecendo nas igrejas hoje, meu Deus, a gente fica abismado com tanta loucura, com tanto absurdo. A gente fala assim, poxa, mas eu não posso estar vendo isso. Realmente, é melhor a gente não ver. Porque se a gente ver, a gente vai perder o foco. Sim, perde. Né? Perde. Perde o foco. Ó, uma das coisas que os crentes gostam muito de testemunho, não é? A gente gosta, tudo bem. Testemunho é bom até uma certa parte. Mas tem testemunho que não é testemunho, é testemunho. Concordo, pastor. O cara vai falar como matou, dá todos os detalhes. Parece que o cara ama isso ainda. E a Bíblia diz que essas coisas não é pra gente nem comentar. Quanto mais para subir no altar para dar testemunho. Verdade, pastor. Ah, eu estuprava, que eu já vi isso. Eu estuprava, estuprei minha tia, eu já vi isso. Aí esse cidadão, acho que não deu um mês depois, estava desviado. Estava dando testemunho nas igrejas e de repente era o mesmo cara cheio de poder, cheio lá de um, sei lá eu do que, e de repente estava desviado. De repente estava caidaço. De repente o cara estava bebendo, usando droga novamente, querendo matar novamente. Então, esses emocionalismos baratos têm trazido consequências muito graves para a igreja. Antigamente a igreja orava, a igreja buscava Deus, a igreja com toda ignorância era dentro da palavra. Agora, tirou a palavra enquanto a igreja tinha força para deixar o mundo de lado de fora, maravilha. Agora a igreja é só show. É festinha disso, festinha daquilo outro, é teatro, é dança, é não sei o quê. E onde fica a palavra de Deus? Não tem. Sabe quantos anos eu não ouço Apocalipse? Dentro da igreja que eu era. Mas por que não dá um estudo de Apocalipse? Não, porque não tem necessidade mais. Quer dizer, a gente aceitou Jesus, não precisa mais ouvir a palavra? Quantas horas Neemias lia as Escrituras? 6 horas? Colocava o povo lá e durante 6 horas, 6 horas. A igreja não está aguentando ouvir 1 hora de palavra. Tem comichão, dá comichão. São as mesmas pessoas que dizem que são cheias do Espírito. Dá comichão quando começa a ouvir a palavra que vem do Espírito. Aí fala para mim. Que espírito realmente está operando? E eu estou falando de coisa simples, hein? Neemias era 6 horas. O povo de pé lá, diante dele, ele lendo as escrituras. Só lendo. E o povo dizendo amém, amém, amém. Porque o que serve, a gente só quer a bênção de Israel, né? A gente não quer as responsabilidades de Israel. Mas o Deus de Israel é o nosso Deus. Então Deus dá a bênção e as responsabilidades. A bênção de Israel serve para mim? Até um certo ponto. Opa, claro que serve. E as obrigações? Claro que também. Claro que também. Eu tenho que estar atento à palavra de Deus. Né? Todos os profetas estavam. Quando a gente pega isso, eu passei versículos para vocês, lá do chamado Antigo Testamento, que está aqui em Apocalipse. Então eu podia ter pego lá e pregado Apocalipse, porque foi o que João fez. Né? Ele teve a visão daquilo que Deus já vinha avisando, ó. Tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a tendência é piorar. É piorar. Essa é a tendência do mundo. Tá? E quando pensar que estiver em paz, o que a Bíblia diz? Vai sobrevir repentina destruição. Então a gente tem que ficar de olhos e ouvidos bem abertos. Né? Vamos lá para o 16 agora? Pode falar. O livro de Apocalipse, como o senhor está dando ele aí, a gente começa a ler lá do primeiro capítulo até aqui, os 22, né? Uhum. A gente vê tudo que está escrito aqui, a gente estamos vivendo hoje. Estamos cumprindo as escrituras. Palavra por palavra. Capítulo por capítulo, está se cumprindo dia após dia. Mas a pessoa fala o quê? A gente vai falar de Apocalipse, vai falar, Apocalipse é meio complicado de você entender, é mais simbologia, é mais... Não, filho, não é simbologia, é a revelação. Foi dada a João e está acontecendo hoje. E ponto final. Exatamente. Não tem ponto. Alguns
os crentes não querem ouvir, aí eles dizem que é mistério. Mas que mistério é esse que Deus disse que revelou? Então, está revelado, né, pastor? Se está revelado, não pode ser mistério. Né? Pastor, eu quis aqui o seu entendimento aqui sobre os homicidas. E os homicidas. O senhor acha que uma pessoa que tira a sua própria vida, que comete o suicídio, o senhor acha que ela tem salvação? Então, pastor, geralmente as pessoas levantam muito essa questão, né? O problema é, essa pessoa tem algum problema mental? Vamos tentar pensar que nem Deus. Uma pessoa que está fora do mundo psicossocial, ela tem ou não tem salvação? A pessoa que está fora do mundo psicossocial, ela não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Tudo que ela faz mas ela tem um problema mental. Deus desampararia, se eu fosse Deus, será que eu desampararia uma pessoa dessa? A pessoa que comete suicídio, inclusive no nosso meio, muitos pastores, missionários, muita gente aí tem se suicidado. Muita gente. São as mesmas pessoas que dizem que são cheias do Espírito Santo. Como é que fica? Eles conhecem a verdade? Eles tiveram algum problema? Eles esqueceram de cuidar de si mesmos? Eu entendo o seguinte no não matarás. Nem os outros e nem a mim. Não matar é não matar. Né? Nem fisicamente, nem com palavras. Não matar é não matar. Né? Mas existem coisas aí que eu acredito piamente que está na mão de Deus, porque eu, Luiz, não tenho condições de dizer vai para o céu ou vai para o inferno. A pergunta que eu faço é, foi uma coisa consciente? Temos um problema. Foi a doença? Aí é um outro problema. É que nem a depressão. Eu conheci um cara que acusava todo mundo, que depressão é frescura, até que ele teve. Por quê? Porque muitas vezes falta alguma coisa no nosso cérebro. E essa falta de alguma coisa no nosso cérebro... Mas agora, todo mundo que tem depressão tem falta? Não! Aí tem que ver o porquê. Agora, a questão, pastor, é... Nós temos tratado disso com as pessoas? Nós temos dado apoio a essas pessoas? Essas pessoas conseguem chegar até nós? A gente permite que essas pessoas cheguem até nós? Esses dias eu estava ensinando uma pessoa. Falei, olha, a visão que você está tendo não é a visão de um crente, não. A visão que você está tendo é de qualquer pessoa. Imagina eu tendo essa visão de você. Como você se sentiria? Né? Eu também, pastor, eu tive uma conversa com uma pessoa essa semana, e essa pessoa falou assim para mim, olha só, é crente também, serve a Jesus, e falou assim, se eu puder matar uma pessoa, eu vou matar para me proteger. Eu falei, peraí, mas a Bíblia fala que eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso furtar, eu não posso fazer um monte de coisa. Não, mas é para minha própria defesa. Tá, você pode se defender, mas você tem que matar? Então não é complicado, pastor, porque a palavra de Deus, ela não tem dois termos. Ela é palavra e ponto final. Então, se Apocalipse está falando aqui que os homicidas, os ladrões, os feiticeiros, as prostitutas, quem se prostitui, não herdarão o reino dos céus, eu tenho que viver isso, pastor. Sim, ela não vai herdar mesmo. É que aí nós estamos falando na questão de defesa. Que nem, se há possibilidade de se defender e não matar, se defenda. Né? Sim. Mas aí fica a questão, né? Se a gente fosse basear dentro da lei, um polícia pode matar? Não. Mas peraí, ou ele mata ou ele morre. Né? Se ele vê um colega dele lá e ele tá nas costas do bandido, o bandido tá para atirar no colega dele, o que ele faz? Ele mata ou deixa o bandido matar o colega dele? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Aí sempre vai ser escolhas. A família da gente, se a gente tiver a oportunidade de defender e tiver a oportunidade de não matar, mas se acontecer de matar, porque tudo é questão do momento. Como é que eu estou emocionalmente? Como é que eu vou ficar nessa situação? E como eu ficarei emocionalmente? Chora a mãe dele ou chora a minha? Chora a mãe dele ou chora a mãe da minha mulher? Chora a mãe dele ou chora a mãe do meu filho? Quem que vai chorar? Será que Deus não permite que a gente se defenda?
Será? Agora, se for só contra mim, mas e quando envolve outra pessoa? São todas questões, né? Vai depender muito. Será que se eu pudesse me defender e não me defendi, e deixei defender alguém, deixei acontecer porque eu não quis tomar uma atitude, será que eu vou ficar com isso na consciência? Agora, eu sou da opinião, não tem que matar. Mas e me defender? Sim. Agora, se ocorrer, né, pastor, numa defesa pessoal, ou até mesmo de um familiar nosso, se ocorrer de acontecer algo desse tremendo, assim, ao extremo, o Senhor Deus nos conhece, sabe que a gente não tem intenção de fazer isso, Sim. Mas é necessário. Sim, eu prefiro estar orando para que nunca aconteça. Justamente. Deus, que nunca aconteça essa situação, porque se torna difícil, né? É claro que existe muita gente que fala, não, vai para o inferno, e outro, não vai. Aí é questão de opinião, a gente só vai saber disso lá, né? Vamos lá, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Bom, isso daí a gente enxerga aí a garantia da verdade, né? Aqui Jesus ele confirma e mostra. João viu e ouviu. Há uma razão pela qual esta autorização é necessária. Este livro começa com uma promessa de revelação de Jesus o Cristo. Essa revelação foi, na verdade, entregue através de visões de vários mensageiros angelicais. Isso é garantido. Jesus disse que todas essas visões, independentemente da sua fonte, eram revelações dele. Se a revelação veio através de um anjo, se ele deu direto para João, o que importa é que a revelação veio dele. Então, a seguir, Jesus apresenta aí o que a gente chama de sua evidência, né? Eu sou a raiz e a geração de Davi. Esta é a referência aí a Isaías 11:1, quando se fala do broto que sairá da raiz de Jessé. Esse broto, né? Jessé, pai de Davi, e sai ele aí, o rei Davi, né? Desse broto viria o Messias. Então, Jesus diz que esta profecia se cumpriu nele. Ao mesmo tempo, ele é a fonte eterna de vida de Davi e a semente prometida desse rei, o Messias ou ungido de Deus. Também diz que é a brilhante estrela da manhã. Significa colocá-lo na linha de frente dos heróis de Israel. Por exemplo, os rabinos, eles costumavam chamar Mordecai por este nome. Tá? Então, quando a gente lê lá o livro de Esther, lá, os rabinos, eles chamavam aí Mordecai dessa estrela da manhã aí, né? Representando o herói aí do povo, da nação de Israel. Mas, acima de tudo, essa declaração aí, ela estava ligada a uma grande profecia messiânica. Números 24:17 diz assim, ó: uma estrela procederá de Jacó. Então, Jesus é a estrela que Deus prometeu. Tá certo? Mas isso também levou a opiniões diferentes. A estrela da manhã é a mais brilhante de todas e anuncia o novo dia, para dissipar as trevas e esperar a vitória da luz. Jesus é o melhor e a luz de todos. Diante dele, a noite do pecado e da morte desaparecerá. Mas tem aí um outro pensamento relacionado com esta proclamação de Jesus ressuscitado aí. Vivendo na carne, Jesus disse assim, ó, João 8:12, eu sou a luz do mundo. Então, a única forma que nós temos para dissipar as nossas trevas interiores é a presença de Jesus em nós. É a presença, é o poder dessa palavra agindo na gente como uma fonte de água viva, né? que impede com que a gente tenha sede. Não sede de água, né? Mas sede de Deus.
Então, quando Cristo ressuscitado diz que é a estrela da manhã, ele repete a afirmação anterior de uma maneira diferente. Ele é a luz e o conquistador de todas as trevas do mundo. Vamos lá, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. A igreja, ela não só espera o noivo, mas ela também convida aqueles que anseiam por encontrar o amado. A igreja declara que Jesus é suficiente. Tem a água da vida. O mundo não pode nos satisfazer. Mas Jesus pode saciar a nossa sede. Somente nele está a vida eterna. A igreja prega o evangelho da graça, não obras ou boas ações. Uma igreja que anseia pela segunda vida de Jesus é uma igreja dedicada ao evangelho. Certo? Essa tem que ser a nossa dedicação. 18 e 19 agora. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. A tradução de vocês deve estar diferente aí. Né? Bom, aviso. Há algumas coisas a serem observadas sobre este aviso aí, que é muito, muito importante.